Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Suzete Francisco. São José Almeida. David Santiago. Viva, eu sou a Sónia Sapaz, estou aqui como sempre, ou como quase sempre, para moderar este episódio. Esta semana não houve um tema forte a marcar a atualidade política, mas houve muitas coisas interessantes o suficiente para serem tratadas por nós neste podcast. As centrais sindicais agendaram uma greve geral para 11 de dezembro. A Guiá Branco solicitou um inquérito ao comportamento do deputado Filipe Melo no Parlamento. O nome de Mário Centeno foi avançado para vice-presidente do BCE e os candidatos presidenciais andaram a dizer muitas coisas na comunicação social. Vamos começar pela greve e, Suzete, comece por ti. A última greve geral em Portugal foi no tempo da Troika, em 2013, numas circunstâncias bastante diferentes das atuais e numa conjuntura económica muito mais desfavorável. Luís Montenegro diz que esta greve a existir só servirá aos interesses do PS e do PCP. A pergunta é: acabou a paz social dos tempos do governo socialista? É bastante possível, mas eu suspeito que o governo vai mudar as agulhas muito rapidamente em relação a essa primeira reação de Luís Montenegro, que foi bastante intempestiva, considerou incompreensível os motivos da greve. Até foi criticado por Marcos Mendes. Sim, e que não vê outra razão que não seja olhar para interesses dos partidos que estão ligados à gestão das duas centrais sindicais. Bom, referindo-se ao PS e ao PCP. Bom, antes de mais, convém lembrar que, por exemplo, a presidente da UGT, não o secretário-geral, que é quem costuma aparecer mais, mas a presidente da UGT é vice-presidente do PSD e é membro da Comissão Permanente de Luís Montenegro. Depois, como dizias, a posição do governo mereceu reparos até de uma figura que não é conhecida por criticar muito o governo, Marcos Mendes, candidato presidencial, apoiado pelo PSD, que veio dizer basicamente que a UGT merece outra consideração e respeito. Marcos Mendes diz que o governo tem dado pouca atenção à UGT, devia dar mais, devia negociar com a UGT e ser mais sensível às questões que a central sindical tem levantado. Eu acho que o governo vai acabar por seguir esta indicação de Marcos Mendes. Aliás, já começou a dar sinais disso, chamou ontem a UGT para falar sobre estas propostas de alteração às leis laborais, e eu acho que no futuro, ou no futuro imediato, ainda antes da greve geral que será ratificada hoje, e parece não haver muita margem de recuo, ou depois dessa greve geral, acho que se vai esforçar mesmo muito para fazer um acordo com a UGT. Com a CGTP é absolutamente impossível, mas com a UGT sim, é muito importante, até porque esta reforma surge bastante como uma reforma não só de longo alcance, que altera, julgo que são cerca de 130 artigos do Código Laboral, como uma reforma algo radical e a pender para um dos lados. Portanto, eu acho que o governo vai acabar a falar com o UGT, até para não deixar imperar essa ideia, e isso significa necessariamente, o UGT avançou para a greve geral, portanto, significa necessariamente recuar em algumas das propostas que estão em cima da mesa, que independentemente da forma ou da luta política entre os partidos, parece-me que na substância tem de facto disposições que não são aceitáveis, nem para a CGTP, nem para o UGT. Elenco só duas. A proposta do governo prevê que uma pessoa que nunca tenha prestado atividade ao abrigo de um trabalho por tempo indeterminado, isso passa a ser motivo justificativo para a celebração de um contrato a termo. Ou seja, quem é que vai ser o principal alvo disto? Vão ser os jovens. E aqui eu acho que há dois pontos em que as alterações que foram propostas e que estão em cima da mesa vão absolutamente contra aquilo que é o discurso e que tem sido o discurso do governo. Esta é uma delas, porque quem vai sofrer mais com esta medida são os jovens que nunca tiveram um contrato de trabalho por tempo indeterminado e que vão ficar aqui numa roda neste sistema. Portanto, para quem acha que os nossos jovens precisam de melhores condições e está sempre a lamentar os níveis de emigração dos jovens portugueses, parece-me um excelente contributo para que mais jovens não encontrem soluções cá e acabem por emigrar. A segunda é a questão das famílias e da conciliação da vida familiar.
outra grande bandeira que o governo tem levantado. E aqui nós temos discutido muito a questão da amamentação. Não é que ela seja despicienda, mas eu acho que há uma outra medida que, pelo alcance, é muito mais complicada, que é os trabalhadores com filhos até aos 12 anos, ou com deficiência ou doença crónica, que têm o direito a pedir um horário mais flexível, que lhes permite evitar, enfim, períodos mais difíceis para essa conciliação, como as noites. Agora, a proposta do governo diz que essa flexibilidade deve ajustar-se às formas especiais de organização do tempo de trabalho que decorram do período de funcionamento da empresa ou da natureza das funções do trabalhador. Isto parece-me, basta pensar numa família monoparental, como é que se concilia trabalho noturno, trabalho aos fins de semana com a vida familiar, parece-me mesmo muito complicado. Acho que nestes dois casos há uma claríssima desconformidade com o que tem sido o discurso do governo. São José, passo para ti. O deputado Hugo Soares queixou-se que só há greves gerais quando os governos são de centro-direita ou de direita. Os dados mostram que, apesar de ser uma tendência, não é totalmente verdade. Tu não achas que esta discussão desvia as atenções do essencial? Bom, essa questão de ser tendencialmente com governos de direita, pois a tendência é essa, porque as revisões laborais dos códigos laborais que os governos de centro-direita têm feito ou tentado fazer são gravosas para os trabalhadores, porque normalmente têm como objetivo favorecer os empregadores, como se diz agora. Mas o que eu acho que está a haver é uma partidarização que foi começada pelo Primeiro-Ministro e que, como já aqui foi dito, poderá arrepiar caminho, ou deverá arrepiar caminho, porque estar a querer culpar ou querer responsabilizar o PS e o PCP pelas ligações às centrais sindicais, quer dizer, completando o que disse a Sucete, há um departamento do PSD, importante no PSD, que se chama Trabalhadores Sociais Democratas, e que estão na UGT. Portanto, o próprio PSD então está a partidarizar também e a aproveitar com isso. Eu penso que Luís Montenegro fez isso numa tentativa de responsabilizar a esquerda pelos eventuais efeitos sociais da greve. Mas também penso que ele irá arrepiar caminho por uma outra razão. Não é só pela questão básica de uma partidarização que não faz sentido e que é com o que é, de facto, uma greve geral. Uma greve geral é, numa democracia, o instrumento que os trabalhadores têm para impor diálogo social. E o que o CGTP e o UGT estão a pedir é diálogo, ou seja, que não haja um pacote que o governo diz isto não alteramos. A Suzete já aqui falou a questão da precariedade, que até é maior porque também não é só para os jovens, é que os anos de contrato aumenta, portanto a situação de insegurança prolonga-se e a única forma que os trabalhadores têm de forçar uma negociação, de facto, é com uma greve geral. É a bomba atómica. É a bomba atómica deles, é a vida, mas isso é uma coisa que está estabelecida no que é as regras da democracia. A democracia não é só votar, é também negociações, diálogo, não só entre partidos, também com sindicatos, com centrais patronais, também, não é? Agora, se de facto há uma proposta que, como toda a gente analisa, a maior parte das pessoas que têm falado nisto, parece ser mais benéfica para os chamados empregadores do que para os empregados, é natural que os representantes dos empregados, dos trabalhadores, tentem forçar negociações para tentar evitar o que pensam que prejudica, não é? Portanto, acho que é uma questão que vai evoluir. É importante que se discuta e que esta questão dos partidos, de que só é só com a esquerda, não me parece que vá caminhar durante muito tempo essa discussão.
David, de facto a reforma laboral ainda está em fase de negociação e as pistas que existem apontam sempre para uma maior flexibilização laboral. Pergunto se achas que a legislação laboral era um problema em Portugal e se acreditas que a UGT, já que teve uma reunião com o Governo, ainda pode voltar atrás. Quanto à legislação laboral ser ou não um problema, eu estou muito longe de ser um especialista e é-me difícil avaliar se de facto é ou não um problema e se constitui ou não, como muitos defendem, um constrangimento para a economia. O certo é que nós perguntarmos a forças de esquerda e a sindicatos, eles tenderão a vê-la como problemática porque demasiado flexível, em especial desde os tempos da Troika. Já se perguntarmos a forças mais à direita e a patrões, eles dirão seguramente que persiste demasiado rígida, o que dificulta a vida das empresas. Portanto, depende também da perspectiva, não é? Sempre. Por outro lado, os próprios especialistas em legislação laboral também se dividem de igual forma, não é? E falando naqueles que se mostram mais favoráveis a esta reforma pretendida pelo Governo, eles têm defendido que a legislação laboral portuguesa é ainda muito rígida se comparada com outros parceiros europeus, designadamente do Norte da Europa ou da Escandinávia, e que isso também acaba por funcionar como acaba por ser penalizador para a economia nacional. Sim, dizia-se isso. Portanto, ainda os especialistas, sobretudo aqueles que agora concordam com esta reforma. É certo que há argumentos para todos os gostos. Eu queria só falar de 2 aspectos específicos que a Suzete também abordou. Nós vemos os defensores desta reforma a dizer que o objetivo previsto é aumentar os prazos dos contratos a termo certo, e nós sabemos que este é um problema que hoje já existe. Este é um problema, para quem vê isto como um problema, mas sabemos que esta é uma realidade que hoje já existe e que afeta em particular os jovens, e eles defendem também que um regime mais difícil para a reintegração de trabalhadores despedidos ilicitamente terá o condão de proteger e reforçar os direitos dos trabalhadores. Ora, eles argumentam que estas medidas até podem parecer contraintuitivas, mas que garantem que vão permitir de facto às empresas ter menores constrangimentos e dúvidas na hora de contratarem, o que permite também agilizar mais o mercado de trabalho. Talvez por ser demasiado contraintuitiva esta reforma e estas 2 medidas em particular, eu tenho muitas dúvidas, mas volto onde comecei, que é eu não percebo o suficiente para fazer afirmações perentórias, mas ainda assim tenho algumas dúvidas sobre a eficácia, pelo menos no que diz respeito ao reforço de direitos dos trabalhadores, que aí parece-me que claramente diminui e aumenta alguma precariedade. Agora, que me digam que o trabalhador que não pode ser reintegrado tem na mesma, vai ter logo acesso a subsídios de emprego e poderá procurar emprego num mercado mais ágil em que as empresas terão menores dúvidas para contratar, não sei. Tenho algumas dúvidas, mas não consigo ter uma posição completamente fechada, mas tenho dúvidas e a minha posição de partida seria de muitas reticências quanto a esses argumentos. Vamos ver como é que foi fechado o dossiê, na verdade, sim. Não é? Só para terminar este lado, eu acho que o Governo, o que eu acho sobretudo, e aí tenho uma opinião mais concreta, tanto o Governo como a Ministra em particular não estão a gerir politicamente bem este processo. Eu acho que deviam aproveitar este período de pleno emprego, que é mais favorável a mexidas na legislação, e quando digo aqui mexidas, tanto digo, seja no sentido de maior flexibilização ou menor, mas de facto é nestes momentos que se pode fazer reformas, quando se quer fazer reformas. Eu acho é que para tentar fazer a reforma, uma reforma deste ano, devia fazê-lo de forma menos confrontacional e com abertura ao diálogo, que agora, em particular depois desta posição também da UGT, me parece mais plausível que aconteça. Eu discordo, já não sei se foi Suzete, se foi São José que disse, eu discordo. Eu tenho dúvidas de que esta partidarização que se está a tentar fazer, ou seja, que essa narrativa desapareça, e em particular se de facto se concretizar uma greve geral e se a contestação nas ruas aumentar. Porque se de facto a contestação nas ruas aumentar, a mim parece-me que aquilo que vai fazer o Governo é incrementar ainda mais esta narrativa de que isto é a esquerda e o Partido Comunista, e vão aproveitar a fragilidade. Isso é se o GT sair da greve geral, não é? Porque se não sair, era o que a São José dizia, o PSD está lá representado, nomeadamente como uma pessoa da equipa de... Está bem, mas para a narrativa isso é irrelevante. Para a narrativa que eles querem pôr, a correr é assim. Eles querem aproveitar o momento de fragilidade da esquerda e um momento em que o país poderá olhar com maiores reticências e de forma mais crítica para a atuação dos sindicatos, para fragilizar ainda mais os partidos, em particular o PCP, que têm
maior força junto dessas estruturas. E, portanto, e aquilo que tem dito Luís Montenegro e Hugo Soares é, para mim, claro, que é a ideia de que se vamos ter, digamos assim, guerra nas ruas, esta será uma das nossas armas, será esta, colar a vossa ação aos partidos no momento em que esses partidos em concreto estão frágeis. Vamos continuar a conversa e agora passamos para um tema que já discutimos a semana passada, o tema do deputado Filipe Melo do Chega, que mandou a deputada Eva Cruzeiro para a sua terra. Na altura chamámos a atenção para o silêncio de Aguiar Branco. Suzete, já que há uma semana foste tu que comentaste a postura do Presidente do Parlamento, aproveito para te perguntar o que achaste agora do facto de Aguiar Branco ter pedido um inquérito ao deputado do Chega. Foi a decisão certa? Foi, ou pelo menos foi mais do que aquilo a que Aguiar Branco nos tem vindo a habituar como Presidente da Assembleia da República. Aguiar Branco pediu à Comissão de Transparência que faça um inquérito ao comportamento do deputado. O requerimento não é um documento ascético, na medida em que ele diz que, a confirmarem-se os fatos relatados, são inteiramente condenáveis e merecem a mais firme censura política institucional e que qualquer comportamento suscetível de ser interpretado como um ato de intimidação é incompatível com o mandato parlamentar e afeta não só a urbanidade e o decoro, mas a credibilidade da Assembleia da República. É isto. Era bom que ele o dissesse mais vezes, era bom que o dissesse, que é uma questão que também ponho aqui, enfim, não é o essencial, mas acho que também não perdia em ter falado de viva voz sobre este assunto. Ele fez o pedido e houve notícia do pedido. Acho que por uma questão pedagógica talvez se ganhasse se o Presidente da Assembleia tivesse falado de viva voz, mas é isto que seja dito no plenário, ao menos, como já fomos dizendo aqui, é o mínimo que se faça este reparo, já que não há, o Parlamento não tem depois outro tipo de instrumentos. Vamos ver agora o que é que decide a Comissão de Transparência. Era bom que não demorasse meses a decidir sobre isto. É o segundo inquérito que tem lá sobre este deputado em particular, portanto, mesmo dentro da bancada do Chega, temos um case study. Relembro que é um deputado da mesa da Assembleia, portanto, que tem especial dever de urbanidade por conta desse cargo. Vamos ver o que é que dá a Comissão de Transparência e o que é que diz Aguiar Branco a seguir. Mas pronto, pelo menos nós temos criticado aqui bastante Aguiar Branco. Acho que aqui esteve bem. O Filipe Melo que está em dívida com a boa educação, não é? Eu estou a pegar aqui em capas do Correio de Manhã que mostra as dívidas que ele... Sim, aliás, há outra coisa particular em relação ao Filipe Melo, que é uma das coisas que se faz a ler o livro do Miguel Carvalho sobre o Chega e aprender muito sobre o Chega. O Filipe Melo, não é que ele chama? Tem a particularidade de ser sobrinho-neto do Cónigo Melo. Sim. Sobrinho-neto. E não é nada ao Nuno Melo, do CDS, embora mas também... Mas há quem diga que a ele não lhe fica a dever nada. Não, mas não tem nada a ver. O Nuno Melo é primo... Não, eu estava a dizer a ele ao Melo, pronto, eu estava a dizer ao Cónigo. Eu estava a dizer, não era o Nuno Melo. Não fica a dever nada ao Cónigo. Sim. Mas, portanto, têm ambos antecedentes ilustres e conhecidos, mas não são familiares. São José, vou continuar contigo, mas mudar de assunto. O Jornal Político admitiu ontem que Mário Centeno é um nome forte para conseguir a nomeação para a vice-presidência do BCE, do Banco Central Europeu. E também ontem o Ministro das Finanças assumiu que vê o cenário com satisfação. Foi a expressão dele. O que é que Portugal ganha com um português no BCE? Ele ganha o que sempre ganhou quando teve portugueses no BCE, não é? E noutros cargos institucionais. Não é o primeiro. E é das tais coisas que é normal. Falava-se no PS, isso era falado sobre essa possibilidade. Ele já foi presidente do Eurogrupo. E além disso, tem um antecedente em Portugal, que o Vítor Constâncio, antigo líder do PS e antigo Ministro das Finanças, foi governador do Banco de Portugal entre 85, 86, 2000, 2010, como ele, e depois foi vice-presidente do BCE entre 2010 e 2018. Portugal ganha porque é sempre uma representação institucional.
E os vice-presidentes do BCE são normalmente antigos governadores de bancos centrais nacionais. Eu, pelo que ouvi do Ministro das Finanças, fiquei com a nítida sensação que o acordo está feito. E que o governo... Aliás, já se falava que havia acordo. Ou seja, Sim, o ECO falou já se falava que havia acordo. E no PS isso era assumido, que havia acordo do governo para isso, como houve para António Costa ser presidente do Conselho Europeu. É sempre aquela ideia do prestígio. Aquela regra do... Portugal. Claro. Portanto, é perfeitamente vulgar e normal que Mário Centeno vá Faça para o este BCE como curso. vice-presidente. Eu acho que é do interesse também do governo, porque Mário Centeno, como vice-governador, pode dizer muito menos coisas do que aquelas que pode dizer agora. Sim, não pode dizer, claro. Eu acho que essa é a grande vantagem para o governo e para o Ministro das Finanças. Também o calam, sim. David, mudo outra vez de assunto, porque ainda queria ir às presidenciais. Vários candidatos a Belém deram entrevistas esta semana. O Marcos Mendes deu-nos a nós, houve vários nas televisões, mas Gouveia Melo cedeu-se ou superou-se, não sei bem o que dizer, e produziu várias declarações de tal forma que se atrapalhou a si próprio. Concordas com esta ideia de que ele se atrapalhou a si próprio? Ele ficou danado. Eu acho que se atrapalhou ele próprio, sim. Eu acho que sim, isso é indiscutível. Eu acho que já era expectável que, à medida que o almirante na reserva fosse chamado a pronunciar sobre os mais diversos temas, iria começar a pôr o pé na argola. E é isso que tem vindo a acontecer. Gouveia Melo veio desmentir uma notícia da Lusa que partia de declarações suas numa entrevista publicada em livro, sendo que a própria autora do livro reconheceu como admissível a interpretação que foi feita pela agência noticiosa. Há aqui várias nuances, eu não queria... E depois havia a frase, não é? Sim, eu não queria enverdar por aí, sim, porque pronto, havia a própria frase escrita, é essa, mas podia estar a referir-se a outro aspecto. Bom, independentemente disso, eu acho que eu não li o livro e, portanto, também não embora tenha visto, de facto, a citação em concreto. O candidato, o que mostra é que tem pouco traquejo a lidar com a comunicação social, o que se percebe, tendo em conta a menor experiência que tem a esse nível, embora tenha vindo a acumular alguma nos últimos tempos, e tem também pouco jogo de cintura para aceitar críticas, interpretações diversas, a declarações que ele faça que não sejam 100% claras, o que é também normal tendo em conta a sua menor experiência política. O que eu acho interessante é que essa experiência política é um predicado que o militar desdenha, não é? E a verdade é que nestes casos pelo menos tem a vantagem de couraçar a pele de políticos ou de candidatos a cargos públicos e cargos políticos, para que eles melhor saibam aceitar críticas, ataques e, portanto, claramente falta esse couraçar da pele do candidato. Eu queria também, ainda assim, salientar esta propensão marcelista, e refiro-me ao Presidente da República, não ao do Conselho, de Gouveia Melo para comentar tudo e mais um par de botas. E o que eu acho que vem acontecendo é banalizando a sua própria palavra, ao estilo daquilo que ele próprio critica na magistratura de Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, acho que ele deve pensar melhor, preparar-se melhor para as respostas que dá e perceber melhor aquilo que quer. Ele, por exemplo, quando se define centrista, sou um centrista porque não queria dizer que era de esquerda nem de direita, para dizer que era suprapartidário e tal, isso ajudava a dizer que se não é de centro-esquerda não é do PS, se não é de centro-direita não é do PSD, então sou de centro e assim sou suprapartidário. Mas agora percebeu que a esquerda está mais órfã, há mais concorrência à direita, e lá à direita terá alguns votos mais antissistema e antipartidos, e poderá agora se calhar capitalizar mais ali no centro-esquerda. Começou a dizer que o presidente preferido dele foi Mário Soares, agora já se diz um socialista democrático, um social-democrata ou tradicional. Ora, a social-democracia tradicional é de centro-esquerda. Bernstein é de centro-esquerda e, portanto, ele afinal é de centro-esquerda, é de centro. Ele que se decida e depois não venha acusar-nos a nós e à comunicação social de fazermos mal ao nosso trabalho. Talvez seja um catch-all, não é? O que nós chamamos de pronto, vai a todas. Mas então que se defina, não é? Que se defina. Porque ele, sempre que se define, mais vale então fazer como António José Seguro, que não se define, que ninguém sabe o que ele é. Ou melhor... Bom, ele já disse que era de socialista moderno. Ele não quer dizer nada, não é? António José Seguro quer fazer de conta que passa entre os pingos da chuva e que assim que até é um catch-all e, portanto, não tem coragem de assumir posições nem perfilhar ideologias. Mas o problema do Gouveia Melo é que tenta definir-se e depois
anda aqui e portanto ele tem que perceber melhor, na minha opinião, perceber melhor as posições que quer tomar. Antes de terminar, quero ouvir os vossos públicos e notórios. Começa a Suzete, força. Eu vou continuar nos candidatos presidenciais, voltando ao tema do início, sobre a proposta de alteração às leis laborais. Ouvimos os vários candidatos falar sobre isso. Os da esquerda, Jorge Pinto, Catarina Martins, António Filipe, disseram o expectável, não é? É um retrocesso histórico, enviam para o TC, não promulgam. Marcos Mendes, também já falámos dele, fez um apelo ao diálogo, sobretudo. Gouveia Melo deu uma no cravo e outra na ferradura. Por um lado diz que é preciso flexibilizar, por outro diz que pode haver aqui uma clivagem social. Coutinho Figueiredo disse que é a favor da flexibilização laboral, diz que a precariedade não é em si uma fragilidade. Eu diria que se pegar num contrato precário e o levar a um banco para pedir um empréstimo para a casa ou tentar arrendar uma casa com um contrato precário na mão, talvez não se possa dizer que não é uma fragilidade. Mas, dito isto, chegamos ao candidato de centro-esquerda, António José Seguro, já assumido de centro-esquerda, não é agora? António José Seguro, que disse o quê? Não comenta as leis laborais, isso é uma matéria para os partidos e não para Belém. Só 2 notas muito rápidas. É uma matéria de Belém, sim senhor, na medida em que os diplomas vão lá parar. 2, fica alegremente à espera dos próximos apelos ao PCP para desistir a favor de um candidato que não tem opinião sobre leis laborais. Não, mas atenção, Seguro agora vai ser de tal maneira pressionado que ele vai acabar por ter uma opinião, mas só depois de ser pressionado. Daqui a umas semanas. São José. Olha, o meu pelotão não é uma coisa engraçada, mas é uma coisa sobre o país que eu acho que é preocupante. Eu compenso depois. E que é um retrato, de facto, do atraso deste país e do cuidado que as pessoas deviam merecer ao Estado. Portanto, segundo um estudo da OCDE, há 3,9 camas por cada 1000 habitantes com 65 ou mais anos. É uma notícia que nós temos hoje no público. Sim. E há 0,8 cuidadores, por cada 100 pessoas com 65 ou mais anos. Com o bom sinal de desenvolvimento que é o envelhecimento da população, porque se há mais gente mais velha, porque morrem mais tarde, as pessoas duram mais tempo, eu penso que seria normal o Estado português tratar do bem-estar dos idosos. Quer dizer, não é que uma pessoa com 65 ou 66 anos ou 67 anos seja idosa. Mas isso inclui os 80. Hoje em dia não é, mas quer dizer, aos 70 e muitos e aos 80 há pessoas que têm necessidades de acompanhamento, que não é saúde, é um acompanhamento social básico, e terem cuidadores especializados e camas, hospitais, lares, estruturas sociais que permitam esse acompanhamento. E, de facto, isto é a prova do atraso português. É mais uma prova do atraso português. Os números põem-nos à frente no número de idosos, no envelhecimento. Mas somos quem tem mais idosos. E põem-nos atrás no número do apoio que lhe, no tipo de apoio que lhe damos. Pois não lhe ligamos câmaras. Nenhuma. Faltas tu, David. Então, numa já porque eu achei isto engraçadíssimo. Numa intervenção memorável no espaço de televendas da Web Summit, o ministro Gonçalo Matias afirmou sem qualquer tipo de reserva que, além de estar pronto para ser um centro de excelência em inteligência artificial, Portugal tem todas as condições necessárias para se tornar líder mundial em inteligência artificial. Ora, num gesto tão pertinente quanto cómico, Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, e que mostra que ele tem mais jeito, porque ele depois publicou isto nas redes sociais, tem de facto mais jeito até para atuar nas redes sociais do que propriamente como líder partidário. Perguntou à inteligência artificial se concorda com o ministro, e a resposta é retumbante, e eu passo a citar. Não é possível que Portugal venha a ser líder mundial de inteligência artificial, pelo menos num horizonte previsível, e esse horizonte é de 20 anos. Eu acho isto delicioso e sobretudo pelo entusiasmo que Gonçalo Matias colocou naquela intervenção e depois a inteligência artificial no fundo tira assim o tapete ao nosso Ministro da Reforma do Estado. Muito bem, hoje ficamos por aqui, voltamos na próxima semana, até lá. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.